Então nós passamos por várias etapas ou classificações de aprendizado. E uma delas ocorre quando nós ficamos maravilhados ou ficamos impressionados com os fenômenos, aquelas coisas que nós achamos bonito, mas não assimilamos nenhum conteúdo que tenha o propósito útil, ou que tenha um propósito de nos tornar pessoas melhores, ou de nos renovarmos interiormente. Quando nós vemos grandes construções ou grandes obras, mas não buscamos pela história que estava por trás dessas obras, significa que nós estamos apenas nos maravilhando, apenas envolvendo as nossas emoções se aflorarem. E apenas isso. Apenas envolvemos as emoções, mas não envolvemos o nosso raciocínio. Então agora eu vou abrir um parênteses com relação a isso. Isso que eu comentei é diferente de um canal no YouTube que eu também sigo, a minha esposa e eu seguimos, e nós gostamos de assistir, que é o canal chamado Mundo Sem Fim. E depois eu deixo o link na descrição. Então, eles têm um canal, eles que são um casal, se chamam Renan e Michele, eles viajam pelo mundo, passam pelos lugares, mostram a beleza do local, narram a história do local, compartilhando a cultura, a história, a diversidade e a experiência do povo. E vendo essa diversidade toda que eles mostram no canal, com povos diferentes, nós vamos desenvolvendo em nós a alteridade, onde a alteridade significa a diferença que soma, a diferença que acrescenta, onde nós vamos aprendendo com as diferenças. Inclusive, eles contaram que um professor de geografia também indica esse canal para os alunos dele. Então, achei bastante interessante esse ponto também. Então isso é um exercício que nós podemos fazer diante de algo que nos deixou maravilhados, para questionar através das dúvidas raciocinadas, para ir em busca de mais informações e conteúdos que sejam úteis para nós. E vamos falar sobre a dúvida raciocinada mais adiante também. E aqui eu fecho parênteses, retomando ao tema sobre as várias etapas ou classificações de aprendizado. Então, uma outra etapa de aprendizado pode ocorrer quando nós estamos aprendendo algo sobre determinado assunto e nós perdemos longo tempo discutindo sobre o tema sem aproveitarmos nada. Então, todas essas etapas que eu estou comentando agora, eu passei por todas elas e algumas eu ainda escorrego. Tá? Então, por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês a minha experiência, a minha vivência e o que eu venho aprendendo com esse tempo também de vivência e experiências, dores e sofrimentos. Para que você também não precise passar por tudo isso que eu passei, né? Então existe uma outra etapa em que nós achamos que sabemos sobre determinado tema e nos achamos melhores do que as outras pessoas, causando assim a separatividade, ao invés de nós utilizarmos do compartilhamento de conhecimentos para promovermos a fraternidade, para promovermos a solidariedade. Quando nós concentramos os nossos desejos apenas em nós mesmos, apenas para o nosso próprio benefício, nós esperamos que sejamos protegidos, que alguém nos proteja, mas nós não buscamos a solução dos nossos problemas interiores. E essas situações normalmente nos levam a outros caminhos, onde perdemos tempo buscando apenas pelas emoções que nos possam satisfazer nas nossas necessidades mais imediatas. E assim, em busca do prazer imediato, em busca das emoções, nós nos distanciamos dos aprendizados da vida e do nosso autoconhecimento. E esses caminhos podem nos levar a uma vida de tristeza negativa. O que é a tristeza negativa? É aquela onde nós gastamos muito tempo nos lamentando da nossa sorte, da nossa vida. E podemos também ser levados à dúvida infrutífera,
onde nós perdemos oportunidades de crescimento interior e gastamos o nosso tempo criticando outras pessoas ou criticando a situação, causando desarmonia na vida das pessoas e também na nossa vida. E ocorrem também situações onde passamos a fazer julgamentos baseado em aparências, nos colocando em uma posição de superioridade e também de donos da verdade. E quando nós nos envolvemos nesse tipo de dúvida infrutífera de forma crônica, nós costumamos ficar buscando por várias coisas ao mesmo tempo, sem ter um objetivo claro, sem realizarmos trabalhos de forma séria e necessária para a nossa evolução. Porém, quando nós vivemos caminhando em sincronicidade com os nossos propósitos de vida, nós analisamos a nós mesmos, analisamos as adversidades da nossa vida, analisamos as situações em que nós vivenciamos e utilizamos as dúvidas de forma raciocinada e útil também. E isso nos traz conhecimentos úteis, mais entendimentos, mais compreensão sobre as coisas e sobre a vida. E nos leva a nós nos libertarmos das nossas sombras e diluirmos os nossos sofrimentos emocionais.